O seu paciente ele pode não entender sobre sua técnica, mas ele entende imediatamente quando está no lugar seguro. Na saúde, a confiança ela não começa no procedimento. Ela acontece antes pelo que o paciente vê, o paciente percebe e o paciente sente antes mesmo do procedimento, antes do toque. E hoje nós vamos falar sobre algo que todos fazem, mas poucos comunicam. Segurança operacional como valor profissional. E a gente já começa respondendo a seguinte pergunta: o que é segurança operacional? Segurança operacional ela é o conjunto de elementos que vai estar associados a protocolos, rotinas e condutas que vão garantir redução de risco, controle de infecções, previsibilidade no atendimento e proteção do paciente e também do profissional. E isso vai estar envolvido dentro de questões como biossegurança, organização, preparo, padronização e responsabilização técnica. O protocolo, ele não é algo rígido, não precisa ser engessado, mas o protocolo, ele é cuidado previsível. E aqui entra a ciência comportamental aplicada à saúde. O cérebro humano, ele vai estar fazendo avaliações automáticas de risco o tempo todo. Então, antes mesmo da conversa com o seu paciente, ele já observou a limpeza do ambiente, a organização da sua bancada, o preparo do seu material, a sua postura quanto profissional, a sequência que você dá nos seus atendimentos. E se o cérebro ele avalia como algo organizado, ele vai identificar dentro do seu atendimento uma maior competência, um maior preparo, controle e segurança. Mas se ele observa caos, ativa automaticamente o alerta, o medo e a tensão. E a desconfiança ela surge imediatamente, porque a segurança percebida ela reduz a ansiedade. E a ansiedade ela vai estar interferindo diretamente em como vai ser a experiência terapêutica desse paciente. E muitos profissionais acabam cometendo o erro de achar que todo mundo faz isso. Essa questão de segurança é obrigatória dentro da nossa área da saúde. Então, eu não tenho por que comunicar, eu não tenho por que mostrar, não tem necessidade de valorizar esse tópico, esse bastidor do meu atendimento. E quando ele esquece que, na verdade, para o paciente, talvez isso não seja o básico. A gente precisa dar mais clareza ao paciente. E a gente, quando mostra essa questão, a gente torna mais visível, mais viável essa comunicação. Até porque o que não é comunicado não é percebido. E o que não é percebido não é valorizado. E pensando nisso, a gente entra já no nosso núcleo da aula de hoje. Eu vou trazer para vocês o protocolo básico dessa segurança de como a gente demonstrar isso dentro das nossas clínicas para o nosso paciente. O primeiro tópico, a gente vai mostrar a nossa responsabilidade técnica. A gente mostra que segue padrões e que não existe improviso. A gente também precisa estar atento à previsibilidade do cuidado. O paciente sabe o que vai esperar e isso gera conforto para ele. Eu, por exemplo, costumo estar narrando para os meus pacientes os próximos passos. Assim, eles não têm um susto ao decorrer dos procedimentos. A gente também precisa demonstrar essa autoridade profissional, porque quem tem método tem domínio. E todos nós seguimos um método. Todos nós já temos uma linha sequencial dos nossos procedimentos. E isso traz resultados. E se traz resultados, já é um método. A gente também tem a questão da valorização dos serviços. Os ambientes organizados, eles elevam a percepção de valor. E por fim, a gente encaixa a ética e o respeito. Essa é a base de toda a nossa área da saúde e o cuidado principalmente começa antes desse procedimento. E aqui a gente vai entrar agora em alguns elementos que eles devem ser comunicados. E a gente não precisa ser de forma exagerada, não precisa mostrar ao paciente, não precisa mostrar um conteúdo sensível e mesmo assim você pode comunicar sua bancada preparada, os instrumentais organizados, os materiais preparados,
bem embalados com suas etiquetas. Você pode mostrar como é a sua rotina de asepsia, como é a sequência do preparo, o que você faz antes de cada procedimento desse, e também o descarte correto, o uso de EPIs. Tudo isso vai comunicar para o seu paciente que existe um método, e o método é um sinônimo de confiança clínica. E agora eu quero trazer um exemplo muito prático para vocês. Acredito que, assim como eu, você já escutou algum paciente, sentou lá na sua maca e faz a seguinte pergunta: mas os instrumentos são esterilizados, né? É muito normal, muito comum a gente escutar isso. Aí vamos imaginar que a sua resposta seja essa aqui: sim, eu faço tudo certinho. O paciente vai dizer assim: tá. Mas se você for uma podóloga responsável, intencional, e a sua resposta for a seguinte: sim, eu preparo e antes de cada procedimento, de cada atendimento, eu sigo um protocolo de preparo que garante segurança, higiene e previsibilidade do cuidado. Esse paciente vai olhar e dizer: uau, eu encontrei a podóloga certa. Eu encontrei o podólogo certo para me auxiliar nesse processo. Até porque o segundo não mostra tudo. Essa segunda fala não mostra tudo, mas ela transmite muito mais confiança e segurança no procedimento. E quando você mostra esses bastidores organizados, você está dizendo que você respeita o seu paciente, respeita o seu trabalho e respeita a sua profissão. Isso não é autopromoção. Pode ficar tranquilo. Isso é uma educação indireta, porque quem entende processo valoriza o serviço. E como vocês já viram, o nosso exercício vai estar baseado exatamente nisso. Eu quero que você crie um post com um elemento do seu protocolo de segurança. Pode ser o preparo da sua bancada, a organização do seu material, como você faz essa rotina pré-atendimento, o cuidado e asepsias. E é importante, você não precisa fazer tudo. É muito importante você lembrar disso, mas seja intencional, com método e responsabilidade. Na saúde, lembre sempre, o paciente ele pode não entender sobre o seu método, mas ele entende sobre segurança. Ele entende quando estar no lugar seguro. E segurança ela é construída com método, constância e responsabilidade. Protocolo ele não é detalhe, é posicionamento profissional.